Olá, amigos! Bem-vindo de volta! Nessa aula, vamos fazer a instalação prática do vCenter Server. Então, vamos ao nosso conteúdo para essa nossa aula. Primeiro, vamos fazer o download do VMware vCenter Server 5.1 Update 1, direto do site do MyVMware. Nós falamos como acessar, como se registrar no site do MyVMware. Então, se você precisar refrescar sua memória, assista a aula que fala sobre o download e a instalação do ESXi. Então, vamos fazer, além do download, a instalação dos prereqs, instalar o .NET 3.5 no servidor com Service Pack 1, criar a conexão DSN com o servidor SQL Server. Um detalhe importante, o servidor Windows 2008 R2 é um servidor 64 bits. Por questão de compatibilidade, ele possui o DSN, ou seja, conectores de bancos de dados, na versão 32 bits e na versão 64 bits. O que nós precisamos fazer é criar a conexão no padrão 64 bits. Vamos fazer a instalação do vCenter Single Sign-On, do vSphere Web Client, do vCenter Inventory Services e, na sequência, fazer a instalação do vCenter Server. Instalamos, vamos fazer a configuração inicial, criar o Data Center virtualizado e então vamos adicionar os hosts ESXi, ok? Vamos então em frente? Ok, essa é a página do MyVMware, eu já estou logado, fui na seção de download, escolhi vSphere. E agora estou aqui diante do download do VMware vCenter Server 5.1 Update 1 e os módulos. Essa é uma versão bem recente, saiu agora no dia 22 de maio. É só clicar em View Download. Feito isso, teremos aqui a página de download do produto. Observe que o arquivo se chama VMware Vim Setup All 5.1.0-11.23966.ISO. É uma imagem de DVD 3.4 GB. Recomendo iniciar o download de forma gerenciada, porque você pode ter um download mais rápido e também uma estabilidade maior no seu download. Bom, eu já fiz o download previamente, claro, mas é aqui o caminho para fazer o download. Próximo passo, instalação dos pré-requisitos. Instalando os pré-requisitos, estamos conectados diretamente no servidor vCenter 01. Uma dica importante, aqui eu utilizo um software chamado BGInfo. BGInfo é um software da Microsoft, mais propriamente do site sysinternals.com. Ele serve para adicionar o papel de parede algumas informações. Nesse caso eu estou usando o nome do servidor, o endereço IP e o nome do domínio ao qual estou logado, apenas para facilitar aí a visão de em qual servidor a gente está trabalhando, tá? Nesse caso eu estou trabalhando no servidor vCenter 01, já tenho aqui o servidor do banco de dados, do SQL Server, ele já está instalado e disponível. Pluguei o meu CD-ROM, que a gente fez o download na aula anterior, do setup do vCenter e agora eu vou rodar ele, vamos lá? Ok, essa é a tela principal de instalação do vCenter Server, A gente tem aí as possibilidades de instalar o VMware vCenter Simple Install. Essa é uma forma de instalar todos os requisitos de um único wizard, Mas ele basicamente vai instalar vCenter Server, Single Sign-On e o Inventory Service. Então a gente tem aí como instalar manualmente cada um dos recursos, como o Single Sign-On, o Inventory Service, ou o vCenter Server, o vSphere Client, que a gente já instalou na aula anterior, o vSphere Web Client, o vSphere Update Manager e outras ferramentas aí da VMware. Vamos então fazer a instalação do Microsoft .NET 3.5 Service Pack 1. O .NET já vem com o Windows 2008, então é só acionar aqui o Server Manager e em Features fazer a adição do recurso. Features, Add Features. Ok, o primeiro item da listagem, .NET Framework 3.5, expandindo aqui e selecionando apenas o .NET Framework. Feito isso, Next e Install. Ok, instalação bem sucedida, Close, e vamos voltar para a tela de instalação do VMware. Ok, .NET instalado. Um outro detalhe é criar a conexão DSN. Então a gente vai para o servidor SQL, vamos criar a base de dados do VMware e criar o nosso conector DSN 64 bits. Ok, estamos logados aqui no servidor Domain Controller. Ele também é o servidor SQL Server. Novamente, essa é um ambiente de laboratório, então a gente está usando uma única máquina para servir tanto a parte de AD quanto a parte de SQL Server. Em um ambiente de produção isso fica separado, servidor AD de um lado, servidor SQL de outro, por questões de segurança e performance. Aqui cabe, então vamos utilizar aqui esse mesmo servidor. Ok, vamos abrir então o SQL Server Management Studio. Tá? Essa é uma atividade que normalmente quem faz é o DBA da sua empresa. Então a gente vai apenas criar uma base de dados para o vCenter Server. Vamos chamar então de VMware-vCenter. Vamos atribuir o proprietário dessa base de dados uma conta de usuário que foi criada previamente no SQL chamado VMware. Parâmetro referente ao Recovery Mode,
a gente vai receber durante a instalação um aviso de que o Recovery Mode precisa ser alterado. É aqui que altera, a gente só vai permanecer esse parâmetro para ver essa mensagem aparecendo e a gente ter a chance aqui de voltar ao SQL e fazer a mudança e você poder entender melhor o conteúdo da mensagem. Base de dados criada, vamos então criar o DSN. De volta ao servidor vCenter, vamos criar a nossa conexão com o banco de dados do SQL Server. Para isso a gente aciona aqui Administrative Tools e Data Source, ODBC. Bom, vamos marcar aqui System DSN, nessa aba que a gente precisa criar o nosso conector. Vamos adicionar uma conexão com o SQL Server. Um detalhe é que esse client SQL, esse conector 6.01 é uma versão antiga. Como a gente está usando o SQL Server 2008, é recomendado fazer a atualização desse client SQL. Então a gente vai proceder com a atualização, a gente volta aqui a partir desse ponto. Mídia de instalação do SQL Server conectado na máquina, vamos proceder com a instalação do client do SQL. Então eu vou acessar através do CD-ROM de instalação o meu setup do client SQL. Ele está aqui na pasta x64, setup, novamente x64. Então eu tenho o arquivo SQLN-CLI, que é o instalador do cliente SQL. Vamos lá? Instalando. Esse é o setup do cliente nativo. Basta next, aceitar os termos da licença, preencher com o usuário e o nome da organização, isso é informação opcional. Apenas o cliente, instalar. Pronto, cliente instalado. Vamos então voltar à nossa mídia de instalação do VMware e partir para a conexão do conector DSN 64 bits. Para criar a minha conexão ODBC, então, eu vou através do menu iniciar, ferramentas administrativas, Administrative Tools e Data Source ODBC. Nele eu acesso a aba System DSN e clico em Add para adicionar a conexão. Como eu instalei o cliente nativo versão mais recente, então eu seleciono ele e inicio aqui a conexão com o meu banco de dados. Nome, vou chamar de VMware-vCenter, descrição, VMware Database e o meu servidor. Posso colocar tanto o endereçamento IP do servidor ou o nome FQDN. Eu estou utilizando a autenticação SQL com uma conta que foi criada especialmente para esse cenário. Colocar a senha, clicar em Next. Aqui ele já sugere o meu banco de dados, porque ele é o default para essa conta de usuário, mas eu vou alterar e vou deixar ele fixado aqui como VMware vCenter, Next e Finish. Aqui eu vou fazer um teste de conexão. Bom, teste completo com sucesso. Ok, pronto. Já estou com o meu conector DSN 64 bits criado. Vamos partir para a instalação. Para a gente compreender cada etapa da instalação, nós vamos fazer uma instalação em modo avançado, onde a gente vai instalar cada um dos recursos separadamente. Vamos começar fazendo a instalação do Single Sign-On. Então seleciono aqui o Single Sign-On. Ele já pontua os pré-requisitos para ele. Eu já tenho o meu .NET 3.5 e também já tenho o meu Windows Installer. Iniciou o setup, eu vou manter o idioma inglês. Bom, vamos clicar em Next. Vamos Next. Vamos aceitar os termos da licença. Nessa parte da instalação, a gente pode decidir por 3 opções. A primeira, Create the Primary Node for a New vCenter Single Sign-On Installation. A gente seleciona para fazer a instalação do primeiro Single Sign-On Server. Join an existing vCenter Single Sign-On Installation. Usamos essa opção para adicionar um segundo servidor Single Sign-On a um multi-site vCenter Single Sign-On, ou seja, a um ambiente HA do Single Sign-On. Ou podemos optar por Recover Installed Instance of vCenter Single Sign-On from a Backup. Usamos essa opção para corrigir uma instalação do vCenter quando a gente tem uma base do Single Sign-On corrompida, então a gente opta pela essa terceira opção. No nosso caso, nós vamos criar the primary node for a new vCenter Single Sign-On Installation. Selecionou essa opção, Next. Na janela Select Single Node Type, podemos decidir se a gente quer uma instalação básica com apenas um Single Sign-On ou uma instalação em modo HA. No nosso cenário, nós vamos fazer uma instalação básica do Single Sign-On. Selecionou Install Basic vCenter Single Sign-On e clique em Next. Nessa etapa, a gente precisa definir a senha de administração do Single Sign-On. Embora o Single Sign-On vai se conectar ao nosso Active Directory, existe uma conta master de administração do Single Sign-On, que é admin@system-domain. Tá? Então a gente está definindo a senha para essa conta. Colocar a senha padrão password. Definido a senha do usuário, vamos em Next.
Na seleção do banco de dados, nós podemos fazer a instalação com o banco de dados Express, né? Isso para um ambiente de laboratório, de teste, ou podemos utilizar uma base de dados existente, um servidor SQL Server. Um ponto importante é que, no caso de utilização de um SQL Server, a gente precisa rodar alguns scripts SQL lá no servidor SQL Server para criação da Table Space. Então a gente vai fazer esse procedimento, a gente vai rodar esses scripts para a criação da Table Space. Localizar aqui esse script e já copiar para o meu servidor SQL. Esse script ele vem no próprio CD de instalação e ele está aí posicionado nessa estrutura de diretórios Single Sign-On, DB Scripts, SSO Server, Schema e o nosso banco de dados, que no caso Microsoft SQL. O nome do script setuptablespace.sql. Nós vamos então copiar esses dois scripts, Microsoft Setup Tablespace.sql e Microsoft SQL Setup Users.sql. Vamos então copiar esses dois scripts para o nosso servidor SQL Server para rodar eles a partir desse servidor. Então vou copiar aqui, vou colocar no servidor DC na pasta temp. Copiado, vamos então chavear para o servidor SQL Server para a execução desses dois scripts. E depois voltamos para a continuação do setup. Estamos conectados novamente ao servidor Domain Controller, que é o SQL Server, e vamos rodar então o primeiro script, Setup Table Space, clicando duas vezes. Ok, este é o script, o primeiro script a ser executado. A gente tem que fazer algumas alterações, ele tem aqui um procedimento no próprio script comentando as mudanças que precisam ser feitas. Mas basicamente o que vamos precisar aqui alterar são esses três caminhos de localização do banco de dados. Nós vamos apontar para o diretório onde está armazenado o nosso banco de dados. Vamos então localizar esse diretório através do Explorer. Bom, então este é o caminho que a gente precisa apontar dentro do script. Vou copiar aqui esse texto. Então o caminho ficou C Program Files, Microsoft SQL Server, mssql10.mssql server /mssql /data / o nome do arquivo, que é o arquivo MDF que será criado. Vou fazer isso nessas três linhas. E aqui também. Bom, feito a alteração do caminho dos três arquivos, vamos então executar o script. Bastando clicar aqui no ícone de execução. Ok, ótimo. Comando executado com sucesso. Muito bem. Já fizemos o primeiro script, vamos abrir o segundo script rapidamente e fazer então a execução do segundo script. Não precisamos salvar esse script, tá? Já executamos, era o que a gente precisava fazer. Ok, vamos abrir aqui o Setup Users. Ok. Já nesse script, precisamos apenas definir a senha para os dois usuários que serão utilizados. Para você entender melhor, o Single Sign-On depende de uma base de dados e de uma autenticação, DBA e de usuário. Essas duas linhas criam esses dois usuários. RSA DBA é o usuário máximo da base de dados, DBA, e o RSA User. Vamos definir uma senha. Essa senha vai ficar visível nesse script, então eu vou colocar uma senha padrão e depois a gente precisa informar essa senha no setup do Single Sign-On. Decidir aqui a senha. Vale lembrar que essa senha precisa estar protegida porque é um item de segurança, né? Bom, alterado aí o parâmetro da senha, vamos então clicar novamente em executar. Ótimo, o comando também foi executado com sucesso. Pronto, executamos os dois scripts, agora vamos voltar para a tela de instalação. Novamente eu não preciso salvar essa mudança que eu fiz no script SQL, tá? Basta lembrar e registrar aí no documento a senha que foi utilizada. Nós vamos precisar dela no próximo passo. Bom, voltamos aqui à tela de instalação do Single Sign-On. Vamos então clicar em Next.
E nessa tela a gente vai definir aqui os parâmetros de conexão com o banco de dados SQL Server. Então vamos preencher aqui com as informações, né? Database Name é o banco de dados que foi criado através do primeiro script executado, chama RSA. Nome ou endereço IP do servidor SQL. Database Username e Database DBA Username. Foi criado também com o script.